Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra de hoje nós leremos mais um capítulo do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No Momento da Palavra, nós lemos a Bíblia na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo no Momento da Palavra, nós lemos um capítulo da Bíblia Sagrada e ao final da leitura, nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido, para que possamos ser abençoados com a compreensão da Palavra de Deus. E como eu falei, neste vídeo, no vídeo de hoje, nós leremos o capítulo do livro de Gênesis, o capítulo 32, o capítulo 32 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que diz o seguinte: E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. E enviou Jacó mensageiros diante de sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó teu servo: Como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para anunciar a meu senhor, para que ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos. Porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais a Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tivestes com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peste, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú meu irmão te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és? Para onde vais? De quem são estes diante da tua face? Então dirás: São de teu servo Jacó, presente que envia meu senhor a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme esta mesma palavra, falareis a Esaú quando achares. E direis também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Eu aplacarei com presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, e porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face, ele, porém, passou aquela noite no arraial. Levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha.
Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peste, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo do livro de Gênesis, aqui no Momento da Palavra. E como eu tenho dito, todo o texto bíblico, ele contém muitas verdades importantes para a nossa vida enquanto cristãos. E aqui também, como também nos textos bíblicos, de modo geral, ele traz muitas revelações. E algumas revelações muito interessantes. Veja, eu quero destacar algumas. O texto começa dizendo que, continuando a história do capítulo 31, o capítulo anterior, que Labão, depois de fazer a aliança com Jacó, partiu. O texto continua dizendo que também Jacó seguiu o seu caminho e que ele resolveu encontrar-se com Esaú, seu irmão. E aí ele traçou toda uma estratégia para aplacar a ira que ele, Jacó, achava que Esaú ainda tinha dele, em virtude dos enganos e todas as histórias que a gente já viu aqui nos capítulos anteriores do livro de Gênesis. E se você perdeu a leitura e os comentários de alguns capítulos do livro de Gênesis, basta procurar aqui no nosso canal de Preceito de Fé, você verá todas as leituras desde o capítulo 1 do livro de Gênesis, todas as leituras, todos os comentários também. Então, nós já fizemos o comentário, nós já comentamos, né, dizendo de que Esaú ficou com muita raiva, muita ira de Jacó, em virtude dos enganos que Jacó fez contra ele. Muito bem. E Jacó queria reencontrar o irmão, fazer as pazes com o irmão, e achava que Esaú estava muito irado com ele, então ele resolveu traçar uma estratégia de entregar presentes. E aí colocou bois, colocou jumentos, camelas, etc, etc. Né? Dividiu em fileiras, em grupos, na direção de Esaú, porque ele havia mandado antes uma mensagem para Esaú, através de seus servos, e os seus servos voltaram dizendo: olha, Esaú também está vindo na sua direção, e com ele está vindo 400 homens. Então ele ficou com muito medo, ele já tinha medo da possível ira de Esaú, e quando soube que Esaú vinha na direção dele com 400 homens, disse: então ele vai provavelmente querer me atacar a minha família. Então ele separou esses presentes e mandou na frente com seus servos para ver se acalmava a fúria de Esaú até encontrá-lo. E quando ele mandou, chegou à noite, e ele resolveu passar também à frente dele as suas esposas, o restante da sua família que tinha ficado com ele ainda. E o texto diz, e aqui é um texto muito interessante e muito controvertido até, porque diz que Jacó lutou com um anjo e disse que prevaleceu. Diz que Jacó lutou com um anjo e prevaleceu. Veja, o texto diz o seguinte:
Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, no caso o anjo não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó. Veja, então ele estava lutando com o anjo, segundo o texto bíblico, e estava prevalecendo. E aí o anjo tocou em sua coxa e depois perguntou qual era o nome dele. E ele falou: meu nome é Jacó. Veja, esse texto, ele é um texto que revela a luta de Jacó com Deus. Inclusive algumas bíblias, algumas traduções bíblicas vêm nessa perícope, nessa parte, vem o título dizendo assim: a luta de Jacó com Deus. Então o texto diz, e depois ele disse aqui que viu o próprio Deus face a face. O texto diz que ele está lutando com o anjo e prevaleceu. Essa luta de Jacó com Deus, com o anjo de Deus, é uma luta do homem carnal com o homem espiritual. Então ele está lutando com Deus no sentido de que ele, veja, nós vimos em capítulos anteriores que Jacó, quando foi sair para ir para a casa de Labão, ele fez uma aliança com Deus, um acordo com Deus, um voto com Deus, dizendo: olha, Senhor, se o Senhor me fizer ir para onde eu estou indo e voltar com segurança para a casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus. Então, veja, na ocasião, quando nós lemos esse capítulo e fizemos esse comentário, eu disse: até esse momento ele seguia de forma geral a vontade do Senhor, as orientações do Senhor, mas ainda não tinha em seu coração o Senhor como seu Deus. Tanto que ele fez esse voto: se acontecer isso, aí sim o Senhor será o meu Deus. Então aqui nesta luta é o homem carnal dele, o homem ser humano, lutando com o homem espiritual, ou seja, é aquela luta que nós também vivemos. Nós estamos no constante desejo pelas coisas materiais, pelas coisas do mundo, pela carne, mas numa luta, nós cristãos, nós que desejamos realmente seguir a Cristo, nós temos ainda essa tendência, porque está dentro de nós, porque somos humanos, nós trazemos, já comentamos isso também, nós trazemos a semente do pecado. Então, nós temos dentro de nós aquele desejo de satisfazer a carne, de satisfazer as nossas necessidades materiais, de dar prioridades a elas, mas também temos no nosso interior, no nosso íntimo, o desejo de fazer a vontade de Deus. Então, nós vivemos numa constante luta. Esta luta de Jacó com Deus representa justamente esta luta. Ele passou a noite, possivelmente em oração, ele passou a noite nesta luta. Ele ainda era um homem muito carnal, mas ele queria ser aquele homem espiritual. Então havia uma luta interior no homem Jacó. No homem Jacó. Então essa luta é a luta que nós cristãos sinceros também vivemos no dia a dia. Que nos arrastamos pelo mundo, mas queremos voar pelo céu. Então, Jacó estava naquele conflito, carne e espírito, carne e espírito. O apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o espírito.
esta luta Jacó estava vivendo aqui. E o texto diz que ele prevaleceu, mas ele prevaleceu não porque ele estava lutando uma luta a socos, por exemplo, com o anjo de Deus. Mas ele prevaleceu porque ele entendeu que estar com o Senhor, como disse Paulo, estar com Cristo, estar com o Senhor é infinitamente melhor. Então, Jacó, veja, Jacó passou por uma transformação aqui. Eu falei também em capítulos anteriores que para o judeu, para o hebreu daquela época e para o judeu até o dia de hoje, o nome é muito importante porque o nome tem um significado muito importante na vida do indivíduo. O nome sempre representa, o nome do judeu, o nome do hebreu sempre representa alguma coisa. Algum destino, algum futuro, algum desejo, alguma característica. E aqui nós vemos o anjo perguntando o nome dele, e ele diz Jacó. Nós vimos lá atrás também, em comentários anteriores, por que o nome Jacó vinha segurando no calcanhar de Esaú quando nasceu. E aí o Jacó responde, meu nome é Jacó. E o anjo do Senhor diz, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Porque ele de fato lutou com Deus e com os homens, ou seja, ele estava nesta luta com a humanidade dele, com a característica de humanidade dele e com Deus, nesta dualidade, neste conflito naquele momento, entre o seu ser carnal e o seu ser espiritual. E ele prevaleceu porque ele se transformou em uma nova criatura, como diz o apóstolo Paulo. Tanto foi assim que o seu nome foi mudado pelo anjo. Deixou de ser Jacó, passou a ser Israel. Israel é um nome composto. Israel, Israel, na língua hebraica. Eu já falei que o Antigo Testamento ele foi praticamente todo escrito na língua hebraica. Israel, Israel é um nome composto. Homem, Ira, ele. Ira, viu, ele, Deus. O homem que viu a Deus. Israel. É um nome composto. Então, o anjo disse o seu nome será Israel. Algumas interpretações bíblicas, alguns comentadores bíblicos dizem que esse nome seria o homem que lutou, irá de lutar com Deus. Mas, na verdade, existe mais harmonia com o texto, esse nome composto sendo traduzido, sendo interpretado por um homem que viu a Deus, que é Israel. Ele pode ser, de fato, como alguns comentadores interpretam, entendido como homem que lutou com Deus, como ele pode ser interpretado como um homem que viu a Deus. Mas veja, o texto se harmoniza mais com a interpretação de o homem que viu a Deus. Por quê? Depois que acontece isso, que o anjo muda o nome dele, no versículo 30 diz o seguinte: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então veja,
Jacó entendeu, Jacó, agora Israel, entendeu que viu a face de Deus. Ele viu a face de Deus. Ele entendeu que viu a face de Deus, evidentemente, de um modo figurativo, mas ele viu a face, ele entendeu que viu a face de Deus. Inclusive, ele mesmo chamou o lugar de Peniel, porque ele entendeu que viu a Deus. Ele viu a Deus. Como ele mesmo diz, porque dizia, tenho visto a Deus face a face. Então, Israel, nesse contexto, significa o homem, viu Deus. O homem que viu a Deus, na língua hebraica. Israel. Então, o homem que viu a Deus. Mas, evidentemente, como o texto também demonstra, essa luta figurativa, representativa da luta interna entre ele, homem, e ele, ser espiritual. Esse conflito que todos nós vivemos também foi representado aqui. E o texto diz que ele prevaleceu. Por quê? Porque ele reconheceu que viu a Deus e teve uma mudança na sua vida. Veja, eu também comentei lá na questão, na história de Abraão com Sara, que era Abrão e Sarai, os nomes de ambos também foram mudados por Deus, antes de eles terem o filho Isaac. Naquela ocasião eu falei, ocorreu uma transformação naquele momento, né? Uma transformação na vida e na realidade e na pessoa de Abraão. Por isso Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Aqui também há uma mudança, e nós veremos na sequência das leituras, há uma mudança na postura, na vida, no comportamento do ser de Jacó. Por isso o nome dele foi mudado para Israel. Veja como é bonito esse texto. Nós, quando passamos por essa luta e prevalecemos, o que é prevalecer? É ter a vida transformada em uma nova criatura, como disse o apóstolo Paulo. Que aquele que está em Cristo, nova criatura é, disse o apóstolo Paulo. Então, quando passamos por essa transformação, quando estamos verdadeiramente em Cristo e temos a vida transformada, e quando eu digo a vida transformada, não é a vida transformada de pobre para rico ou de rico para pobre, não é a vida transformada por uma prosperidade, por um casamento, por um carro, não. É a vida transformada em nosso ser, é ser uma nova criatura, ser uma pessoa que busca amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a transformação que Deus requer de nós. Foi essa transformação que houve aqui em Jacó. Essa transformação é que nos dá o título de vencedores. O apóstolo Paulo diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Vencedores das nossas limitações, vencedores do nosso egoísmo, vencedores dos nossos pecados. E Jacó foi um vencedor nesta batalha entre o seu ser carnal e o seu desejo de ser espiritual. Jacó prevaleceu. Este é o significado de Jacó lutou com Deus e prevaleceu, porque ele teve a vida transformada. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo do Momento da Palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no nosso canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível aqui para você no nosso canal
preceitos de fé. Não esqueça também de deixar os seus comentários aqui embaixo em nosso vídeo e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.